sucré. O próprio nome já soa açucarado, não é mesmo? E hoje completamos o ciclo das massas francesas que utilizamos para preparar as nossas tortas. Eu sou a chefe Isis Alvarez e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu poste por aqui e já deixa seu like no vídeo. E hoje a gente vai falar tudo sobre pâte sucrée ou massa sucrê. Eu já fiz um vídeo teórico explicando tudo sobre as massas básicas que usamos na confeitaria e até para preparar os salgados. Eu já falei sobre a massa brisée, já falei sobre a pâte sablé, né, como é conhecida lá na França. Aqui no Brasil a gente fala massa sablé. E hoje a gente vai falar tudo sobre a massa sucrê. A gente vai fazer a receita, mas antes eu gostaria que você soubesse que essa massa é uma massa mais açucarada, como o próprio nome já diz, e a gente usa para recheios que são mais ácidos, assim como a torta de limão, por ela ser uma massa mais açucarada, diferente da massa sablé. Inclusive já fiz um vídeo também aqui para vocês, vou deixar aqui no card para você assistir sobre essa massa que é fantástica. Essas duas massas, tanto a sablé como a sucré, elas servem para a confeitaria, elas são massas bases da confeitaria e que a gente usa para os doces, somente para a confeitaria, diferente da massa brisée, que a gente pode usar também para salgados, como tortas, quiches, enfim, e também serve para a confeitaria. A massa sablé e a massa sucré, elas servem para fazer as tortas e também servem para fazer os famosos petit fours, que são aqueles biscoitinhos amanteigados, sabe? E você pode até saborizar, tanto a sablé como a sucré. Você pode colocar raspas de cítrico, canela em pó, pastas saborizantes e até oleaginosas, como nozes, né, a farinha das nozes, ou de amêndoas. Assim você vai ter uma infinidade de petit fours, que são os nossos biscoitinhos deliciosos que derretem na boca, e até vários tipos de sabores de tortas, né? E aí vem aquele recheio super especial que também vou ensinar aqui muitas receitas para você no nosso canal. E agora, sem mais delongas, vamos para a receita. Então, para fazer a nossa massa sucré, Então, para fazer a nossa massa sucré, a gente vai precisar fazer um método cremoso, que em francês é o método de crémage. E o que consiste esse método? Consiste em a gente bater a manteiga com o açúcar até virar um creme esbranquiçado e fofo, daí que vem o método cremoso, que é o método em francês chamado crémage. Então vamos bater essa manteiga que tem que estar gelada, tá? Com o açúcar, e depois a gente vai acrescentar o ovo e no final a gente acrescenta a farinha de trigo. E eu tenho aqui também farinha de amêndoas para acrescentar mais sabor ainda para a minha massa. Se você não tiver a farinha de amêndoa disponível na sua cidade, ou até mesmo quando você for preparar a receita, ela é opcional, então você não precisa utilizar, tá bom? Esse método cremoso a gente usa também muito para massas de bolo, massas amanteigadas, né? Vocês já viram várias receitas por aqui eu fazendo esse método. Então, vamos lá bater a nossa manteiga com o açúcar. Aqui para a nossa torta eu tenho açúcar de confeiteiro. Esse açúcar ele é muito mais fino, o que vai deixar um aspecto melhor para a nossa torta. Porque quando a gente faz o método cremoso aqui para as nossas tortas e tiver usando um açúcar refinado, esse açúcar refinado vai ser mais difícil de dissolver e aí vai trazer um aspecto mais rústico para a nossa torta. Então eu prefiro
usar o açúcar de confeiteiro, aquele açúcar, ou pode ser até um outro tipo de açúcar de confeiteiro que você encontre na sua cidade. Então a manteiga, para fazer o nosso método de cremagem, que é o nosso método cremoso, ela tem que estar assim, ó, num ponto de pomada, né? Esse ponto que a gente aperta, ela tá gelada, mas ela tá, ó, como se fosse uma pomada mesmo. Tá? Mas não deixar ela esquentar, porque a gente precisa dessa manteiga gelada para preparar a nossa torta, porque quando a gente acrescenta a farinha de trigo, a gente não quer que desenvolva o glúten. Se essa manteiga já está mais em temperatura ambiente, ela vai acabar desenvolvendo esse glúten, tá? E a gente não quer isso para a nossa massa. Então adicionei aqui o açúcar de confeiteiro e agora a gente vai bater até virar um creme. E aqui então eu já tenho um creme fofo e esbranquiçado. Então eu venho e acrescento o meu ovo, o ovo inteiro, e vou bater agora até ficar homogêneo. Agora aqui é mais rapidinho. E agora que já virou um creme, já está homogêneo com o ovo, eu vou adicionar os secos. Então eu vou colocar aqui o sal vai realçar o sabor. Sempre o sal numa receita doce, ele realça, tá? Ele realça o sabor. E aqui então eu vou adicionar a farinha de trigo e a farinha de amêndoas, que é opcional, como eu falei. Se eu quisesse acrescentar também aqui nessa massa raspas de limão ou essência de baunilha, dependendo do tipo de recheio que você for colocar na massa, você pode acrescentar sim e coloque junto na hora que você está fazendo o creme. Pode ser na hora que você colocou os ovos, você pode colocar as raspas de limão, ou uma pasta saborizante, ou uma essência de baunilha. Eu optaria por um extrato de baunilha que é mais, né, que é natural, né? A essência já é artificial, então a gente pode acrescentar esses sabores e vai dar todo um toque especial. E agora então vamos misturar. E aqui então temos a nossa massa, ó, misturando um pouco, ela já vai ficando homogênea, pegando forma. Então agora a gente vai colocar num plástico filme e levar para a geladeira por pelo menos 1 hora, para depois então a gente abrir e assar a nossa massa. Lembrando que você pode fazer essa massa com antecedência, que ela dura aí 7 dias na geladeira e você pode congelar por até 3 meses. Então vamos lá, depois a gente vai abrir e finalizar. Então a minha massa já gelou por 1 hora e agora eu vou abri-la para a gente colocar na nossa forma. Então eu tenho aqui 2 sacos, tá? Sacos de alimento que eu abro eles assim e aí eu abro as minhas massas assim. Você pode abrir também com farinha de trigo na bancada e abrindo. Só tem que tomar cuidado para ela não colar embaixo na bancada, tá? Então sempre observando isso. Por isso que eu gosto muito do plástico, porque a gente não precisa ficar acrescentando farinha de trigo e não tem perigo nenhum de grudar. Então tem que ter um plástico em cima e um embaixo. E aqui a gente vem e vai abrindo a nossa massa, deixando ela o mais redondinho possível. Então aqui abri a minha massa, ela tem que ter uma espessura de meio centímetro, tá? Não abre muito grossa e nem muito fina vai depois quebrar a massa, tá? E aqui, como eu tô usando plástico, fica mais fácil de eu colocar ela na forma. Se você usar o rolo, né, sem ter o plástico, com a bancada enfarinhada, você enrola ela no rolo e coloca na forma. Aqui a gente coloca aqui, ó, eu venho. Agora eu não posso apertar, tá? Porque senão vai rasgar a minha massa.
Então eu vou ajeitando ela aqui na minha forma. Mas não tem problema nenhum também ela ir rasgando, porque a gente consegue ir emendando, tá? Essa massa é uma massa amanteigada que permite a gente fazer isso. Ajeitei tudo aqui, agora eu tiro o plástico e vou ajeitar ela melhor ainda. Ó, então esses ladinhos aqui que ficou sem, primeiro eu tiro tudo, tá? Aperto aqui, vou tirando. E agora eu vou encaixando a minha massa aqui. Principalmente a lateral, a gente não pode deixar fina, senão depois na hora que a gente assa ela e tira da forma, ela tem grandes chances de quebrar. Então não pode ficar muito fina, faça assim como eu estou fazendo aqui. Então a massa já está toda certinha aqui na forma, ó, lembrando da lateral, né? A gente toma muito cuidado para não deixar muito fina, porque senão ela vai quebrar, tá? Desse jeitinho que eu fiz aqui, ó, toda bem ajeitadinha. Vem o furo aqui, o fundo. E eu vou levar para a geladeira para relaxar o glúten novamente e para minha massa não descer aqui na lateral na hora que a gente está assando. Depois dessa geladeira, 10 minutos que a gente leva para o forno, eu vou colocar um peso em cima. Então, para isso, eu coloco um papel manteiga e depois um papel alumínio e feijão para fazer peso, tá? Para essa massa não subir. Deixo assim por 20 minutos, depois eu retiro e deixo assar por mais 20 minutos até que doure toda a lateral da minha massa, tá bom? Então, vamos lá e depois a gente volta aqui para finalizar. Então, a nossa massa já saiu do forno, deu 40 minutos, 20 com o peso em cima. Tirei o peso, deixei dourar até chegar nessa coloração aqui, tá? E aí, então, a gente vai desenformar. Por isso que a gente precisa ter a nossa forma com fundo removível, tá? Então, aqui a gente vem, ó. Se tiver difícil para descolar aqui, a gente vem com uma faquinha e pode soltar a nossa torta. Prontinha a nossa massa para ser recheada e decorada. Então temos aqui finalizada a nossa massa sucrê. Vocês podem deixar ela assim na geladeira por até 5 dias ou até em temperatura ambiente, bem embaladinha, na geladeira também bem embalada. Você pode congelar por 90 dias desse jeito que está aqui ou você pode congelar a massa crua. Se você tiver qualquer dúvida, eu fiz um vídeo explicando sobre todas as massas, uma parte teórica. Então o vídeo está aqui no card, você vai lá, dá uma olhada porque eu explico tudo sobre essas massas. E eu espero que vocês tenham gostado dessa maravilha aqui, que vocês façam muito e a gente vai fazer muitas receitas ainda aqui no canal com essa massa aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos e um grande beijo!